Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de analisarmos o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um mercado negativo, queda aí de 3 pontos nos principais vencimentos. No entanto, a gente ainda continua no Brasil com preços muito interessantes sendo praticados. A gente vai conversar agora com o Fernando Pimentel, da AgroSecurity, para ele nos ajudar a entender essa movimentação negativa lá em Chicago, tendência para os preços por lá, enfim, e também um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, o que a gente pode esperar da comercialização por aqui. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado pela participação. Está aqui o Fernando já com a gente no telão. Meu caro, boa tarde para você. Eu só queria começar te perguntando dessa movimentação em Chicago. Um dia negativo, com alguma tendência aí, o que aconteceu? Explica para a gente, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Nós já estamos com plantio em curso nos Estados Unidos, né? Nós temos aí em torno de 20% da área cultivada do milho no meio oeste, 8% era o último número de plantio já da soja. Agora nós temos um relatório daqui a 3 minutos que sai nos Estados Unidos do Crop Progress, né? Que seria aí o plantio e evolução da safra no meio oeste americano. Está indo tudo super bem, umidade do solo ótimo, clima favorável, milho plantando em velocidade já, ritmo normal, né? São todos elementos que corroboram aí para, vamos dizer, um mercado shop, né, que eles falam, que é um mercado aí sem grandes volatilidades por conta de fundamentos do mercado de grãos, né? Isso na soja. O milho caiu aí em torno de 10 cents, né, lá em Chicago, pressionado pelo petróleo. Isso respingou na soja também, mas veja, 3 centavos na atual conjuntura é bem pouco. Mas no caso do milho, 10 centavos por um ativo de 3 dólares, nós já estamos chegando aí no contrato de maio a 3,13, salvo engano. Eu não vi os últimos fechamentos aqui. Mas é um número muito baixo, um número bem ruim para o milho, né? E com isso existe uma expectativa até de migração de soja, de área de milho para soja. Apesar do clima estar ótimo, essa perspectiva de redução de processamento de etanol de milho nos Estados Unidos é muito negativa para a cultura. Um milho a 3 dólares por bushel é um milho que já vai empurrando os produtores americanos mais para o buraco. Eles já estão com problemas, eles já vêm com problemas de estoque, eles já vêm com problemas de preço e só tem notícia ruim para o produtor americano nesse momento. E agora essa questão do etanol, para você ter uma ideia, nós tivemos notícia de 2 plantas de etanol da ADM que interromperam a operação no meio oeste lá semana passada. Então, você olhar essa perspectiva de que vai sobrar etanol no mercado e que vai reduzir aí em torno de 25 milhões de toneladas de demanda de milho para a produção de etanol, é uma notícia muito negativa. Então, pode empurrar uma área a mais para a soja, que estão estimando entre 5% e 7%. Não, vamos ver os números aí se isso daí vai se confirmando. Mas, claro que a gente só vai saber mesmo quando selar o plantio americano, e aí a gente vai ter uma ideia realmente mais exata da evolução diária para o lado da soja. Crescendo a área de soja também, Alexander, com condições de clima favorável, e o estoque já enorme que existe nos Estados Unidos,
não tem por que esperar muita coisa de preço em Chicago. O que nós temos que olhar aqui, já de novo, desde a nossa última conversa, que eu venho falando, até foi tema da matéria que você colocou lá, que dificilmente a gente vai ver soja $10, não vai mesmo, é olhar o dólar. O dólar, você vê que cada hora tem uma noticiazinha aí. Agora nós já estamos a 5,71, entendeu? Então, o produtor tem que olhar muito essa questão do câmbio nesse momento, esquecer até um pouquinho Chicago e prêmio. O prêmio aqui caiu, Chicago caiu e mesmo assim o preço da soja está aí historicamente o preço mais alto de R$ 106 para Araguá, um preço espetacular. Muito bem, então vamos por partes, Fernando. Só confirmando, o milho para maio fechou a 3,5 e o julho 3,13. Ou seja, muito perto aí dos $3 que você citou aí como um número importante de ser acompanhado. Daí a gente tem essa possibilidade da migração do milho para a soja, um crescimento da área que pode ser de 5% a 7%, a gente precisa confirmar isso. Tem condições favoráveis até agora para o andamento da safra e tem um volume ainda disponível aí, de soja nos Estados Unidos. Tudo isso faz com que os fundamentos sejam negativos para a soja, a gente pode ver uma continuidade na pressão sobre os preços, ou aquilo que a gente viu na semana passada, a China voltando a comprar, pode dar um fôlego aí para os preços? O que vai pesar mais na sua concepção? O Alexander, é esperado que a China compre, né? Existe uma expectativa aí de um plano de compra da China da ordem de 10 milhões de toneladas de soja, 20 milhões de toneladas de milho e 1 milhão de toneladas de algodão dos Estados Unidos. Tá claro que isso não é um plano formal, mas já é dentro do acordo entre Estados Unidos e China, principalmente as estatais chinesas devem prestigiar a soja, como vem prestigiando a soja dos Estados Unidos, né? Então, existe a expectativa desse volume aí ser negociado agora. Já teve semana passada compras de soja americana para embarque em agosto e setembro, né? Do mesmo jeito que nós aqui vendemos 26 cargos. Não é porque tem esse acordo lá com os Estados Unidos que a gente vai ficar fora do jogo, eu já disse isso. Só na semana passada o Brasil vendeu 26 cargos para embarque em maio, a maior parte embarque em maio, junho. Então, a China vai se abastecer, a China vai recompor seus estoques estatais, ela precisa de uma segurança alimentar, ela tem dúvida em relação às operações portuárias, industriais, no caso de carnes dos Estados Unidos, que estão parando frigoríficos aqui, eventualmente pode ocorrer, eventualmente podemos ter problemas de portos, etc. e tal. A China tem 1,3 bilhões de pessoas para nutrir, então, desculpa, 1,5. Então, eles têm que se mover e vão se mover. Então, a expectativa de venda, a expectativa de volume de embarque de soja americana para a China é certo. São 80 milhões, mais ou menos, de toneladas de soja que a China deve comprar nesse ano. Então, embarcar 15 até 20 milhões de toneladas dos Estados Unidos é absolutamente dentro da normalidade. Então, do nosso lado, nós estamos cumprindo a nossa parte, estamos embarcando, estamos muito competitivos. Com esse dólar, nós, Brasil, estamos muito competitivos. As trades privadas chinesas / Hong Kong estão operando aqui normalmente, comprando aqui no Brasil. Então, a princípio não tem grande ponto. De novo, a coisa mais importante para o produtor brasileiro olhar agora é o câmbio, né? Uhum. Porque está sendo determinante aqui da rentabilidade e remuneração do produtor. É claro que isso aí também tem um impacto nos insumos, o produtor tem que trabalhar direitinho suas compras, suas vendas, para otimizar seus resultados. A base de troca, a relação de troca de insumos tem sido ultimamente muito favorável ao produtor brasileiro, né? Então, estamos surfando numa onda que
que é favorável agora, a despeito de Chicago estar lá na casa dos 8 e uns quebrados, e vai ficar no 8 e uns quebrados, salvo algum problema mais severo com safra americana, que poderia eventualmente gerar aí um rebound para o mercado de Chicago, mas nós não podemos contar com isso. Ô, Fernando, mas esses 10 milhões que você citou aí de promessa de compra dos Estados Unidos da China, tem já uma estratégia de como isso vai acontecer? Se é ainda nesse primeiro semestre, se vai ser ao longo da colheita americana, enfim, tem alguma informação a mais? Não, a informação que eu constatei é que isso é um plano para ser consolidado ao longo desse ano, né? De distribuir nessas compras, mais ou menos dentro do plano de 50 bilhões de compras dessa etapa 1 dos Estados Unidos com a China, aí, estaria dentro desse plano de aquisição de produtos. Vale lembrar que esse plano de 50 bilhões não delineia o que é soja, o que é milho, o que é carne, o que é algodão. Não existe uma delimitação, né? Então isso daí fica a critério do Ministério da Agricultura e Abastecimento chinês, do Ministério de Comércio Exterior chinês, que vai estabelecer esse plano. Então, basicamente, é uma diretriz numérica que foi circulada no mercado, mas isso pode mudar. Mas o que é importante entender, vai comprar dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil, tem que comprar 80 milhões de toneladas. A China se preocupa com o abastecimento, então ela não vai retardar a compra para trabalhar mercado, ela está sentindo que não é bem por aí. Agora o negócio é se abastecer, até mesmo porque não tem muito de onde tirar. Com o milho a 3,05, 3,13 no junho, soja a 8,30, já tá bom, não tem que tirar mais nada, tem que partir para compra, fechar navio e botar o negócio para navegar, porque... Mas esse volume não é suficiente, então, para mexer com o mercado? Prevalece os fundamentos, então? Então, nada de extraordinário. Né? Não, nada de extraordinário, porque se fosse uma coisa sensível e já materializada, uma coisa que foi... Vocês já poderiam ver Chicago subindo muito mais, né? E Chicago, de novo, tá com aquela botinha de chumbo, não sobe. Por quê? Tem estoque, tem produção estimada boa, safra caminhando bem, mercado de clima não tem nenhum revés. Tudo bem que nós estamos no comecinho, 20% de milho e 8% de soja, sei lá, hoje vai passar para 10, 11 talvez, mas não tem nenhum elemento fundamentalista hoje, com essa demanda, inclusive, que é boa, não é nem excelente nem é regular, é boa, não tem nada que te indique que soja pode ir a $9 por bushel nesse momento. Muito bem. Agora, só então, entendendo esse contexto, o caso do Brasil, as compras, elas são as compras pontuais, as de primeiro vencimento aí, para atender mercado para maio e junho, e o que os Estados Unidos, o que a China está comprando dos Estados Unidos, é mais para ficar para o segundo semestre, então? Claro. Tem spot embarcando lá também, mas é pouco. O que está o line-up mais forte para essa época é nosso mesmo. Né? Desculpa, ia falar alguma coisa? Não. O line-up, que até acho que faz uns 10 dias que nós conversamos, tinha em torno de 10, 11 milhões de toneladas de soja embarcando ou em trânsito já para a China, vindo da América do Sul, quer dizer, já é um volume bastante razoável. Agora é o seguinte, existe um pequeno delay, um pequeno atraso no fluxo aqui do Brasil. Tanto que eu tive conversando com um pessoal de Mato Grosso do Sul, que eles me informaram, fonte boa, que estava muito cheio os armazéns lá. Não estava fluindo.
E até estava tendo aquele problema dos atrasos de contratos que tinha empresas e cooperativas que estavam empurrando pagamentos que seriam agora no à vista para 30, 60 dias. É fato, tem alguns casos sim. Nada de risco, não estamos falando de RJ, tá? Vamos deixar a coisa clara, porque tivemos caso agora no Mato Grosso recentemente, gerou um trauma lá, e está todo mundo meio A flor da pele com essa história. Né? Exatamente. Então, assim, esses atrasos são atrasos o quê? Se você tem um atraso de embarque, você não gera o BL, você não recebe o pagamento, né, o pagamento do contrato de exportação, e você tem um impacto no seu fluxo de caixa. Né? Como são valores muito elevados, eventualmente isso pode prejudicar um pouco o planejamento financeiro de uma cooperativa. Ela poderia fazer uma captação no mercado, até poderia, mas o problema é que muitas vezes vai deparar com burocracias maiores, o mercado financeiro está um pouco arredio, ele está no modo... o modo sobrevivência, né? Que liga ali aquela chavinha, tipo assim, opa, vamos ver o que está acontecendo. Ficam preocupados, por exemplo, com empresas que têm um problema de risco de derivativo, né? Já que o mercado de câmbio ficou muito, muito volátil, os bancos têm medo de eventualmente se expor a empresas que tenham operações vinculadas a câmbio. Então, isso gera ali um pouco de retração no crédito, e isso é normal. Então, nós tivemos isso também, de certa maneira, em 2008. Então, no caso de cooperativas consolidadas no mercado, ou empresas de comercialização, cerealistas e trades que são mais tradicionais, não precisa entrar em pânico, não fique tranquilo, porque isso é relativo a essa conjuntura que a gente está vivendo. Houve um atraso, né, de certa forma, aí nos fluxos, né, de embarque, os portos estão muito ocupados agora com line-ups enormes, muito barco pagando demurge e tal. Então, eu acho que está dentro de uma normalidade para o momento, né? Não diria que isso aí é uma coisa normal, corriqueira. Para o momento, sim, é relativamente normal em algumas praças aí que a mercadoria está fluindo mais devagar. Muito bem. Fernando, deixa eu avançar mais um pouquinho, então, e passar os números que acabaram de sair aqui do andamento da safra lá nos Estados Unidos. Para o milho, o plantio completa 27%, na semana passada era 7%, e a expectativa do mercado ficava entre 20% a 25%, ou seja, superou as expectativas aí do mercado. Você vê que o clima está bom, né? O clima está bom. A média dos últimos anos é de 20%. Para a soja, o plantio chegou a 8%, semana passada era 2%, a expectativa do mercado trabalhava entre 5% e 7%, e a média dos últimos anos aí é de 4%. Também bastante adiantada aí em relação à média, né? 4% para 8%. Ou seja, não é problema de clima que atrapalha a evolução do plantio por lá, né? Tudo normal lá no meio oeste, tudo normal. Muito bem. Isso vai impactar negativamente no preço, reforçando aquilo que você já tinha falado. Não, porque o mercado hoje já estava trabalhando com essa lógica de 20% para o milho, 8% para a soja. Então na soja bateu, no milho ficou um pouco melhor do que estava esperando. Mas eu acho que o impacto maior aí não é desse ritmo de plantio, e sim do impacto do preço da gasolina sobre o etanol. De migração diária, no final das contas, né? Exato, e essa questão de planta de etanol fechando, que é absolutamente normal, né, diante da circunstância, né? O que é emblemático é que nós estamos falando de empresas que são ícones do mercado, nós não estamos falando de pequenas processadoras de milho, nós estamos falando de empresa grande, né? Muito bem. E a Carmen, aqui do interior de São Paulo, de Olambra, ela está perguntando, quando você falou das vendas aí do Brasil, 26 cargos, em que período?
Semana passada. Só na semana passada, né? Uhum. É bastante soja para um período, né, Fernando? É. Muito bem. Bom, olhando para o Brasil agora, Fernando. Então, a gente tem essa condição, né, de vendedores indo mais compassadamente às vendas, mas ainda uma demanda olhando a safra brasileira. E a gente já tem boa parte dessa safra vendida. O que vai acontecer? Vamos avançar em cima desses 80%, na sua opinião? Vai avançar, mas agora é aquela coisa, né? Com esse câmbio, quando dá esses repiques, isso acelera muito as coisas, né? Isso acelera bem. Tanto acelera o milho. O milho estava parado agora, né? A gente estava todo voltado para o mercado de consumo interno, o mercado de exportação muito devagar. Com o câmbio nesse repique de sexta-feira para cá, já começou a se mover a exportação de milho de novo. Então, assim... Isso significa que o mercado está tomando ritmo. Com esse câmbio, Alexander, é de se esperar que o mercado acelere, não é? Tá. Então não tem aquele risco de repente, os Estados Unidos serem mais competitivos que a gente e, no caso do milho, sobrar milho no mercado interno, Fernando? Não, veja, nós temos aqui uma situação. Claro que os Estados Unidos está sobrando milho, vai mandar aqueles 20 milhões de toneladas para a China. É possível. Isso daí pode prejudicar um pouco o nosso mercado? Em parte, sim, mas nós temos Irã, nós temos Japão, nós temos vários países que vão comprar milho nosso também. Veja, a gente não pode exportar muito mais que 32 milhões de toneladas esse ano, porque isso pode prejudicar o consumo interno. Porque nós estamos vendendo mais suínos, estamos vendendo mais gado. Claro que a gente aqui, no caso do gado bovino, a gente tem um confinamento menor, mas esse ano provavelmente vamos estimular mais confinamento aqui também. O mercado de carnes, se você olhar que Estados Unidos aumentou 605%, salvo engano, no primeiro trimestre desse ano, de exportação de carnes para os Estados Unidos, mas nós temos frigorífico parado lá agora. Nós temos aí o dobro, mais ou menos, no primeiro trimestre, 200% aí, ou 100%, desculpa, de crescimento, e a gente tende a continuar isso ao longo do ano, né? Porque nós temos problema ainda dos suínos na China, temos problema de gripe aviária na China, temos até problema com o camarão na China, uma virose que matou 1/4 da produção de camarão na China. Então, proteína animal tem sido um desafio para o chinês. Ele vai se abastecer dos Estados Unidos, vai se abastecer aqui, mas lá tem coronavírus, aqui também tem. Se você teve se eu não me engano, aqui um problema com alguns funcionários da BRF em Marau, no Rio Grande do Sul, numa das plantas com funcionários contaminados. Aí daqui a pouco pode parar uma aqui, uma ali. Então, nós vamos ver aí um ano desafiador para o segmento de proteína animal, mas com muita oportunidade, porque, de novo, esse dólar, esse câmbio de 5,70, e nós estamos tendo aqui uma instabilidade política aí, por razões óbvias, aí, 2 ministros importantes que perderam posição recentemente, e a turbulência em Brasília com uma questão de investigação do Moro e do Bolsonaro diante dos eventos de sexta-feira, isso daí vai dar pano para manga e vai sustentar esse dólar onde está por vários meses aí, acredito eu, pelo menos os próximos 2 meses isso aí não se elucida. E aí nós vamos ter o dólar ali oscilando acima de 5,40. Isso dá sustentação para o Brasil ser muito competitivo, como já era com dólar de 4,20, agora com esse dólar, com esse real a 5,70, acima de 5,50, nós não temos quem vai competir com a gente. Só nessa canetada, né? Olha,
chinês, você tem que comprar 50 bilhões da gente. Se bem que a China já diz que vai comprar onde é mais barato, mas ela também é um pouco de retórica. Mas ela vai comprar nos Estados Unidos e vai comprar daqui, vai comprar da Argentina, porque para ela é importante manter diversificação de fornecedor, sem concentrar seu risco em um mercado só, porque pode dar problema de clima, pode dar problema de logística, uma série de coisas. Qualquer pessoa em sã consciência, com tanta boca para alimentar quanto a China tem, não vai amarrar todo burro num poste só ou botar todos os ovos na mesma cesta. Vai comprar daqui, vai comprar da China, vai comprar de lá. E da Argentina e de lá. Com detalhe, a Argentina e o Brasil têm em seu favor moedas fracas. Então nós temos mais competitividade para botar mais produto a custo baixo para eles lá fora. Legal. Bela análise, Fernando Pimentel. Muito obrigado, meu caro, pela participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, um abraço a todos aí. Abraço para você. Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando aqui com a gente, trazendo as informações dos mercados de grãos negociados lá na Bolsa de Chicago, detalhes aí para negociação com soja e também negociação com o milho. A preocupação nesse momento é em relação aos fundamentos que são negativos para a soja. Segundo o Fernando, tem aí uma possibilidade de aumento de área de soja em função dessa barrigada que o milho está dando lá nos Estados Unidos, falta de demanda completa em função da falta de competitividade do etanol, clima que está evoluindo muito bem e avançando, portanto, com as informações com o plantio da safra lá nos Estados Unidos e ainda um volume bastante significativo de soja nas mãos dos americanos nesse momento. Isso tudo traz um cenário bastante negativo aí para os preços, ou pelo menos um limitador aí de movimento de alta. E mesmo que a China volte a comprar dos Estados Unidos, na opinião do Fernando Pimentel, isso não é suficiente para fazer com que a soja volte a disparar lá em Chicago. Pode sim ter uma recuperação, pode sim ter uma movimentação positiva, mas não necessariamente uma explosão de preços na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, em função do dólar, a nossa soja segue bastante competitiva. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O maio, 8 dólares e 29 centos por bushel, perdeu 3 pontos mais 25. Julho perdeu 3 pontos a 8,36. O agosto, 8,38, fechando com 2 de baixa. E o novembro, 8 dólares e 40 centos por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Para o milho, para maio, 3 dólares e 5 centos por bushel, perdeu 10 pontos mais 25. Julho perdeu quase 10 pontos, fechou a 3,13. Setembro, 3,19, 8,5 de baixa. E o dezembro, 3 dólares e 29, uma queda de 7 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que para maio fechou a 5,21, queda de 5 pontos mais 75. Para julho, 5,24, queda de 5,75. Também o setembro, 5 dólares e 28 centos por bushel, queda de 5,25. Dezembro, 5 dólares e 35 centos por bushel, recuando 4,5 pontos. São os números já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.